pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui falando das expressões de concentração de soluções. Na aula anterior eu falei como calcular a concentração em massa, que é a concentração comum, e mostrei para vocês quais são os tipos de expressões que podem ser abordados na proposta de concentração. Nesta aula a gente vai trabalhar com duas outras expressões, que é a expressão da densidade e a expressão do título. E vamos praticar em uma questão como calcular, como aplicar isso daí. Então, como eu falei para vocês, existem várias expressões para que possa ser trabalhada as diversas formas de concentração, de expressar a concentração. Uma delas é a densidade, que vai estar sendo justamente abordada nesta aula que você está assistindo aí. E aí o que a gente observa? Que a densidade, nesse caso a densidade da solução, ela varia conforme a quantidade de soluto existente numa quantidade padrão da solução. Então, nós estamos já acostumados a trabalhar com densidade. Creio que vocês já fizeram questões de densidade, tanto em física quanto em química, questões mais relacionadas à prática e questões mais teóricas, mas a gente vai sempre observar que a densidade ela vai modificar o seu valor, ou seja, ela vai ter valores diferentes, dependendo, da quantidade de soluto presente nessa quantidade padrão da solução. E aí a fórmula tradicional para se calcular a densidade é a relação massa-volume. Densidade da solução, como não tem índice, massa da solução dividido pelo volume da solução. Lembre que nesse assunto de estudo das soluções, a gente padronizou que o índice 1 é para soluto e o índice 2 para solvente. A ausência de índice refere-se à solução. Então, a densidade da solução é calculada pela massa da solução dividido pelo volume da solução. Professora, existe uma unidade padrão utilizada para a densidade? Não. Você vai ler o enunciado da questão, vai retirar os dados da questão e, baseado na alternativa, no que a questão solicita, é que você vai fazer ou não a conversão de unidades. Bem, depois de a gente falar em densidade, que é uma fórmula muito famosa entre os vestibulandos, o item 2, que é a segunda expressão, é o título. Existem dois tipos de título. Nós temos o título em massa, que eu vou representar por T de título, M de massa, mas dependendo de como você estuda, pode ser apenas a letra T, e o título em volume, que eu vou chamar de TV. Tanto o título em massa quanto o título em volume pode ser expresso no enunciado da questão em porcentagem. Porém, quando for ser inserido na fórmula, tem que ter bastante cuidado, porque se a fórmula não consta a porcentagem, você vai ter que dividir aquele valor por 100 para utilizar o valor. Exatamente o valor, um número menor do que 1. E aí o que acontece? Se pensar no título em massa, o título em massa ele é calculado dividindo a massa do soluto, porque o índice 1 é soluto, pela massa da solução. E quando for o título em massa, podemos afirmar 100% que a massa da solução é o somatório da massa do soluto com a massa do solvente, M1 mais M2. Para o título em volume, esta verdade não pode ser dita, porque muitas vezes quando a gente mistura soluto líquido com solvente líquido, pode haver uma contração de volume. Então, os volumes independentes, quando são juntados, o somatório da resultante não corresponde ao volume total, ou seja, não corresponde à soma de V1 mais V2, que é o que eu coloquei aqui. O título em volume, ele é calculado pelo volume do soluto dividido pelo volume da solução. E eu coloquei um asterisco para que vocês possam lembrar que nem sempre essa solução, o volume total, nem sempre vai ser igual ao somatório do volume do soluto, que é V1, mais o volume da solução, que é V2. Porque em algumas situações pode haver contração do volume ao se misturar o volume do soluto mais o volume do solvente. E a gente vai praticar uma dessas expressões. Não são expressões muito... A densidade até que cai bem mais, mas o título não é uma expressão muito cobrada nas questões, mas mesmo assim vamos trabalhar para que vocês possam ver como é abordado na questão. Eu vou deixar aqui no vídeo a descrição da questão para vocês acompanharem, que diz o seguinte: quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução a 20% em peso usando 80 gramas do soluto? Então, a questão quer que a gente calcule a massa do solvente, que é a água, M2.
Diz que nós vamos preparar uma solução, né? E essa solução, ela tem 20% em peso. 20% está sendo expresso em porcentagem. O que é expresso em porcentagem pode ser o título em massa ou o título em volume. Como ele fala 20% em peso, nessa questão, o fato de utilizar a palavra peso significa massa, então é o título em massa. E a gente vai utilizar na fórmula retirando a porcentagem. E diz usando 80 gramas do soluto, que é a massa do soluto. Então vamos colocar aqui no quadro os dados da questão para a gente substituir na fórmula e ver como é que a gente calcula a massa do solvente, que é a massa da água. Então nós temos aqui o título em massa, que a questão forneceu, que é 20%, só que a gente vai retirar essa porcentagem dividido por 100, então 20 dividido por 100, quer dizer que na fórmula a gente vai usar o valor de 0,2. A questão quer que a gente calcule a massa da água, como a água é solvente, então vai ser M2, índice 2, e diz que a massa do soluto é o índice 1, diz que a massa do soluto são correspondente a 80 gramas. Utilizando a fórmula título em massa, massa do soluto dividido pela massa da solução. Bem, o título em massa, já retirando a porcentagem ali, foi 0,2, substituindo. A massa do soluto que a questão forneceu é 80 gramas. E esse M, como eu falei aqui na anotação, é o somatório da massa do soluto M1 mais a massa do solvente. Como a gente quer calcular para o gabarito a massa do solvente, então fica 80 como massa do soluto mais M2. E aqui, pessoal, acaba a substituição. Fica a parte matemática. Você vai multiplicar aqui cruzado, meio por extremos, 0,2 vezes 80 dá 16, mais 0,2 vezes M2 dá 0,2 M2, e após a igualdade, 1 vezes 80 permanece aqui 80. Então, nós vamos passar o número 16 para o segundo membro, né, para o lado direito da igualdade, que a gente vai ter essa relação aqui. 0,2 vezes M2 é igual a 80, nós vamos subtrair de 16. Se eu puxar aqui para a gente finalizar nosso cálculozinho. 80 menos 16 dá 64. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 64 por 0,2. Então, a massa do solvente, que é a água, vai ser 64 dividido por 0,2. Quando você dividir 64 por 0,2, vai dar 320 gramas de água, que é a massa do nosso solvente que a questão está pedindo. Então, geralmente as questões de título, né, elas são bem simples. Claro que você raramente vai encontrar uma questão exclusiva de título para vestibular ou para Enem, mas que esse entendimento serve para que você consiga desenvolver questões mais rebuscadas, porque muitas vezes uma questão do Enem, como já caiu em outras situações, traz a informação do título no contexto do enunciado, junto com outras expressões de concentração. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? Qualquer coisa, deixa aqui comentários que eu te retorno em breve. E essa foi mais uma aula das expressões de concentração das soluções. Beijos, até a próxima!